Vou compartilhar, então, a apresentação. E todos veem essa tela, unidade 2? Sim, professor. Sim. Ok. Bom, na unidade passada, basicamente, a gente, na unidade 1, a gente determinou dois processos para a gente determinar, então, a altura de elevação, potência mecânica e eficiência de dois modos, né? O primeiro modo era através, então, das dimensões do rotor e com o crescimento da rotação e as velocidades, então, a gente conseguia determinar. Na aula passada, a gente fez a mesma coisa, só que a gente usou a potência elétrica do motor que estava acoplada a uma bomba. Tá? Nós levantamos também as mesmas coisas: potência, eficiência e altura de elevação. Né? Então, foram os dois jeitos para a gente calcular esses três parâmetros importantes aí para máquinas de fluxo. E agora, nós vamos ver um pouquinho de análise dimensional, leis de similaridade e associações de bombas. Né? A gente começa, então, com uma análise dimensional. Antes de vocês se assustarem, né, estão aqui as letras do alfabeto grego que a gente vai utilizar hoje, né? Gama, épsilon, eta, o mi, o pi, né? E o rho, o tal, acho que não vai, mas o fi, né? O psi e o ômega. Então, e vamos começar, então, a seção 2.1, que é análise dimensional aplicada a turbomáquinas. Bom, como é que é o processo de uma confecção de, nós estamos falando de bomba, de uma bomba? É feito um projeto, né, geralmente para atender uma solicitação, então é feito um projeto e se usa os procedimentos que a gente viu aí para determinar as dimensões, né? Então, geralmente, fornecer, se pede, então, para uma dada altura de elevação, já contando as perdas de carga, né, e de pressão, a vazão que precisa ser veiculada, né, e aí os fabricantes de bombas veem se tem essa bomba no catálogo, né, na prateleira, que a gente chama, e se não tiver, ela precisa ser projetada, depois de feito o projeto, para atender às especificações do solicitante, ela é feito um protótipo, ou seja, um modelo reduzido, né, da bomba, e ela é ensaiada. E aí sim se levanta vazão, potência, eficiência, e um negócio muito importante que é, então, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, inclusive, o NPSH requerido, né? E daí, então, essa bomba, depois, quando ela passa a fazer parte, então, da prateleira, ela entra, então, com as curvas características, né, dessa bomba, e que ela atende a uma determinada faixa de
altura de elevação e uma determinada faixa de vazão, né? Bom, e já que a bomba está lá disponível, uma coisa muito fácil de se fazer, né, já que você tem a carcaça da bomba, tem o motor, né, é você trocar simplesmente o rotor. Então, esses catálogos de bombas, além de ter esses valores aí de eficiência, potência, altura de elevação, NPSH, eles têm tudo isso aí também para vários diâmetros de rotor, que caibam, obviamente, na bomba, né? Então, tem tudo isso. Mas o que está lá no catálogo, né? O que está lá no catálogo não é 100% de certeza que aquilo vai funcionar com aquelas grandezas, né? Então, o desempenho real, como estava falando, das máquinas de fluxo, deve ser determinado experimentalmente, sendo que os testes são realizados em condições operacionais específicas. Quer dizer isso aí? Quer dizer, então, que eu preciso de uma bomba para fazer um recalque do ponto mais baixo, ponto mais alto, para um determinado fluido, e se não tiver no catálogo a bomba que eu preciso para essas condições de altura de elevação e vazão, né, eu vai ter que ser, então, construída, projetada uma nova. Mas as bombas, de maneira geral, apesar de elas estarem nos catálogos, eu ainda posso fazer algum tipo de intervenção para melhorar alguma propriedade que eu preciso. Por exemplo, eu tenho um conjunto de bombas, vou falar de uma bomba só, porque conjunto significa que elas são associadas, né, ou em série e paralela, que é a unidade 2.3, que a gente vai ver também. Mas, digamos que você tem uma bomba num local e você precisa mudar a altura de elevação, precisa levar esse fluido para um lugar mais alto. Eu posso, em vez de trocar a bomba, que é existente, eu posso fazer algum tipo de operação em que eu consiga isso, sei lá, mudando o rotor, mudando a, o motor, mudando o rotor, né? Tem uma série de coisas que a gente pode intervir para ver se a gente consegue alterar alguma propriedade que a gente deseja. E como a gente vai fazer análise dimensional, eu sei que vocês já viram isso em algum momento da vida escolar de vocês, mas quando a gente fala de análise dimensional, a gente está interessado, então, nas dimensões primárias, né? Então, as dimensões primárias são massa, comprimento e tempo. Tá? Tem temperatura também, mas no nosso caso aqui, a gente não vai contar com a temperatura. Então, essas são as três dimensões primárias, né? Massa, comprimento e tempo. Tá? Então, vamos lá, então. Velocidade, não é metros por segundo. Então, a unidade de massa é zero, porque não tem massa em velocidade. O L é 1, porque é uma unidade, tá certo? E o tempo, né? O tempo, ele é menos 1, porque é metros por segundo. Então, o segundo está embaixo da expressão. Portanto, eu passo ele para cima, troco o sinal. Então, fica o tempo elevado a menos 1. E assim, todas as grandezas elas podem ser, então, rotuladas ou adequadas para entrar, então, nessa análise dimensional. Tá? Por exemplo,
O que nos interessa hoje, na análise dimensional, é a altura de elevação, que é o H, né? O símbolo, então, dessa dimensão é o L. A potência mecânica consumível, que é em watt, né? Mas é a massa vezes o comprimento, o L ao quadrado, tá certo? Dividido pelo tempo ao cubo. A pressão, assim por diante. A massa específica é a massa dividida pelo comprimento ao cubo, que é quilogramas por metro cúbico, né? A viscosidade, a velocidade angular, né? Que é radianos por segundo. É, então, o inverso do tempo, né? Isso é o dimensional. Vazão, em volume, metros cúbicos por segundo. L ao cubo dividido pelo tempo. Diâmetro do rotor, L. Rugosidade do rotor, L. Né? Então, essas são, então, as dimensões que a gente chama primárias, que a gente precisa saber. Para quê? Em física, em engenharia, na maioria das disciplinas e das modalidades profissionais que envolvem, então, mecânica dos fluidos, mecânica, né? Algumas vezes você precisa interpretar um fenômeno que ele não está apresentado na literatura convencional. E aí você precisa formular alguma coisa que represente esse fenômeno. Como você faz isso? Tem um procedimento físico-matemático para fazer isso. O que você precisa primeiro saber é quais são as variáveis que influem naquele fenômeno. Nós estamos interessados no fenômeno de altura de elevação de uma bomba e potência mecânica consumida de uma bomba. Tá? Então, primeira coisa para a gente achar uma fórmula que represente, então, essas variáveis, altura de elevação e potência, é eu saber quais são os eventos que influem, então, na altura de elevação, GH, e na potência mecânica. Influi, então, a vazão em volume, vazão em massa, né? Que é a quantidade de fluido que vai ser, então, recalcado, que vai passar por o rotor, adquirir energia cinética e chegar a pressões mais altas, né? O diâmetro do rotor, dr, a rotação, ômega, a massa específica do fluido, porque a gente não trabalha só com água, pode trabalhar com óleo, com piche, com uma série de coisas, então precisa saber qual é o fluido, qual a massa específica você sabe, e a viscosidade desse fluido. E a rugosidade do rotor, epsilon, né? Aqui é mu e nu, né? Aqui é rho, aqui é ômega, aqui não é nada, aqui também não é nada. Né? Então, esses são os fatores intervenientes naquilo que a gente quer expressar de uma forma mais física, mais mecânica, né? Então, altura de elevação e potência mecânica. Bom, quem faz isso é o teorema dos πs, né? De Buckingham. Esse teorema dos πs é um dos procedimentos utilizados na dedução de grupos de adimensionais para um dado problema, seja ele de qualquer área. É uma ferramenta muito importante para dimensionamento. E nós vamos tentar, então, achar os adimensionais como os eventos que a gente identificou aqui, que atuam diretamente na
altura de elevação e na potência, como que eles se distribuem matematicamente. Uma ferramenta para fazer isso é o Teorema dos Pis. Vamos ver como é que funciona esse Teorema dos Pis. Como é que ele é aplicado? Bom, o procedimento consiste em listar todos os parâmetros dimensionais envolvidos aonde o número de parâmetros é chamado de n, né? Que são os parâmetros dimensionais, né? Bom, se a gente quer a altura de elevação, o que influencia são esses parâmetros aqui. Então, vazão, diâmetro do rotor, rotação, massa específica, viscosidade e rugosidade. Tá? Então, listar todos os parâmetros envolvidos. E o número de parâmetros é o N. Então, o N aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selecionar o conjunto de dimensões primárias ou dependentes fundamentais. Então, você precisa ter um pouquinho de taíba para saber quais são desses eventos aí, quais são os mais importantes, né? Os mais importantes são, para esse caso aqui, a vazão, o diâmetro do rotor e a rotação. Os outros são parâmetros complementares, mas esses três aqui são importantes. Listar as dimensões de todos os parâmetros em termos de dimensões primárias ou independentes. Então, o que precisa fazer? Pegar a vazão e colocar, então, em forma de dimensão primária, né? No caso aqui, a vazão seria metros cúbicos por segundo. Então, seria L ao cubo vezes o T a menos 1. Tá? Fazer isso para todos os parâmetros aqui. Selecionar R variáveis da lista de parâmetros dimensionais que incluam todas as dimensões primárias ou independentes. E, por último, formar as equações dimensionais. Bom, então, o nosso objetivo é formar, então, equações que possam representar o que acontece na altura de elevação e na potência mecânica. Eu fiz aqui, atendendo, então, aquele roteirinho do Teorema dos Pis, eu fiz. Os parâmetros dimensionais são, então, altura de elevação. Primeiro, vamos fazer, então, da altura de elevação. Tá? Os parâmetros dimensionais são a altura de elevação, a vazão, o diâmetro do rotor, a rotação, a massa específica, a viscosidade, a rugosidade, ou seja, a gente tem 7 parâmetros. Tá? 7 parâmetros. As dimensões primárias que a gente vai usar aqui: massa, comprimento e tempo. Tá? Então, N igual a 7 e R igual a 3. Os parâmetros que a gente vai conseguir, né? Vai identificar, né, os adimensionais, tá? Então, N menos R, 7 menos 3, 4. Passa o seguinte, né? Identificar, então, os parâmetros que vão se repetir em todas as formas, aqueles mais importantes. No nosso caso aqui seria a vazão, o diâmetro do rotor e a rotação. Tá? E transformar, então, todos os parâmetros envolvidos, massa específica, em adimensional. Rotação, diâmetro do rotor. Tá? Então, os parâmetros principais, né, que seriam, então, a altura de elevação, que é L ao quadrado vezes T ao quadrado, a vazão, L ao cubo vezes T menos 1, tá? E a rugosidade, que é L,
e a viscosidade, que é a massa ml elevado a menos 1 vezes T a menos 1. Então, eu identifiquei todos os adimensionais, né, que estão aqui, que eu vou analisar, e os 3 que vão se repetir, ou seja, os 3 principais, eles vão formar o que a gente chama de parâmetro inicial, né? Então, o π1, né, seria, então, a massa específica, que são os parâmetros que sobraram, né? Massa específica, rotação, diâmetro do rotor e altura de elevação. O segundo, eu vou trocar, então, esses parâmetros vão se repetir em todos os pis, o que vai mudar são só os outros parâmetros. Aqui altura de elevação, aqui vazão, aqui rugosidade e aqui viscosidade. Tá? Esses são, então, π1, π2, π3 e π4. E fazer o primeiro, π1. Tá? Eu pego o parâmetro MLT de massa específica, está aqui, ó, massa específica, ml ao cubo, ml ao cubo, faço a mesma coisa para a rotação, faço a mesma coisa para o diâmetro do rotor e faço a mesma coisa para a altura de elevação. Tá? E eu multiplico todas essas variáveis aqui do π1, tá? E ponho para os 3 primeiros parâmetros, tá? Eu ponho um expoente aqui, A, B, C. E eu sei, então, que numa multiplicação eu posso somar, então, elementos que têm a mesma base, né? Os expoentes dos elementos têm a mesma base. Então, eu faço isso, ó. O que eu tenho aqui? O M. Quantos M's eu tenho aqui nessa, né? O expoente A. Eu tenho aqui, ó. A, aqui. Bom, espera aí. Então, eu tenho expoente A elevando, então, a massa específica. Expoente B elevando, então, a rotação. Expoente C elevando, então, o diâmetro do rotor. E aqui eu não tenho expoente nenhum. Aliás, tenho expoente 1, tá? E eu faço a distribuição do expoente, né? O expoente A elevado M elevado a A, L menos 3 elevado a A, e eu faço a distribuição, então, dos expoentes nas dimensões. Tá? E o princípio é que os expoentes, as medidas de massa, elas tenham a soma igual a zero. Os expoentes de tempo também, e o de comprimento também. Tá? O que eu faço? Qual que é a grande mágica aqui desse processo aqui? Eu separo, eu faço a soma de todos os expoentes de A. Tá? Então, eu tenho aqui MA, ó, expoente de A. MA, o que eu tenho aqui? Que MA mais L menos 3A mais C mais 2. O tempo menos B menos 2. Como é que chegou nisso daqui? Assim, ó. Peguei tudo que é massa aqui, só tem um expoente de massa. Então, é MA. MA. Tudo que eu tenho aqui de comprimento, L elevado a menos 3A mais C mais 2. Então, o L vai ficar assim, ó, L igual mais menos 3 vezes A mais C mais 2. O T eu tenho menos B e tenho o menos 2, menos 2. Tá? Cada um
MLT é igualado a zero. Quando eu faço isso, eu descubro, então, que para isso aqui dá zero, o A tem que ser igual a zero. Todo número elevado a zero dá 1, tá certo? O L, como eu já tenho o valor do A, tá? Eu consigo determinar que o C é igual a menos 2, para o L dar igual a zero. O tempo é menos B menos 2. Portanto, o B é igual a menos 2 para o T igual a zero, para isso aqui ser verdade, essa relação aqui. Bom, aí eu pego o π1 e substituo os expoentes aqui, ó. Massa específica. É zero, né? Massa específica é isso aqui, ó. O A é zero. Então, a massa específica é elevado a zero. A rotação, que seria, então, o L, né? O L é menos 2. Então, o ômega, que é a rotação, elevado a menos 2. O diâmetro, né? Que é L elevado a C, e o C elevado a B, que é, então, menos 2. Vezes, obviamente, o que eu estou querendo saber que é elevado a 1, que é a elevação. Transformando isso daqui em equação, π1 vai ficar assim, ó, GH dividido, a massa específica some, né, porque não vai depender da massa específica, porque vai dar 1, vezes, dividido pela rotação, a menos 2, ou seja, ômega elevado a 2, e o diâmetro elevado a 2. Então, essa aqui é o que eu chamo de uma dimensional, tá? Um dos adimensionais da fórmula de π para estudar a elevação. Fiz isso com π1. Tem que fazer a mesma coisa com π2. Só que, em vez de ter altura de elevação aqui, eu vou ter vazão. Faço a mesma coisa, vou chegar com π2 nessa fórmula aqui, ó. A vazão dividido pela rotação, dividido pelo diâmetro do rotor ao cubo. O processo é sempre esse aqui. Por isso que ele chama π, né? Porque eu vou descobrindo qual é a equação que representa o π. Faço a mesma coisa para esses parâmetros aqui, eles não alteram, que eu escolhi que não alteram, né? Agora eu vou usar, então, a rugosidade. Então, π3, fazendo essas atribuições aí, ele vai ficar, que é o epsilon, a rugosidade, dividido pelo diâmetro do rotor. É um adimensional. Eu esqueci de falar, todos isso aqui são adimensionais, né? A unidade de rugosidade é metro e o diâmetro também é metro, dá uma dimensional. Isso aqui também, se fizer as continhas certas, isso aqui também vai dar uma dimensional. Isso aqui também vai dar uma dimensional. A dimensional que não tem unidade. Ou seja, as unidades se anulam. Tá? Eles têm, mas elas se anulam. A unidade, não o valor. Fiz a mesma coisa agora para a viscosidade. Eu cheguei que o π4 é a viscosidade dividido pela massa específica. Está vendo? A massa específica agora tem valor. Ó. Vezes, dividido pela rotação e dividido pelo diâmetro do rotor elevado a menos 2. E a viscosidade que está aqui, ó, tá? Muito bem. Então, esses são os adimensionais, né, que eu tenho que utilizar quando eu quiser estudar elevação de uma bomba, vazão, rugosidade e viscosidade. Então, são esses 4 parâmetros aqui. 4 pis, que a gente chama. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o segundo item que me interessa, que é, então, a potência mecânica consumida, né? É a mesma coisa. Tá?
os três parâmetros vão ser o mesmo: ρ, ômega e o diâmetro do rotor. E só vou mudar, então, as variáveis aqui. Primeiro eu vou fazer para potência mecânica, depois para vazão, depois para rugosidade e depois para viscosidade. Π1, Π2 e Π3 da potência mecânica, já que está usando os mesmos parâmetros aqui, né? Só mudou aqui, eles são iguais ou não? Oi, pessoal, está me escutando? Sim, professor. Eu estou, professor. Tá, eu estava perguntando o seguinte: a gente fez, então, os dimensionais para a altura de elevação, né? São os dimensionais para a altura de elevação. Agora, a segunda coisa que a gente precisa saber é para potência mecânica. E o procedimento é o mesmo. Você veja que são as mesmas variáveis aqui: ρ, massa específica, rotação, diâmetro do rotor, potência mecânica. Tenho também vazão, rugosidade e viscosidade. Esses parâmetros são os mesmos? Quer dizer, eu posso pegar π2 daqui e simplesmente replicar ele aqui no caso da potência mecânica? O que vocês acham? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu falaria que sim, se tiver relacionado com a vazão diretamente. Vamos ver? Bom, foi feito aqui, então, o π1 para potência mecânica, e ele não tem nada a ver com com os parâmetros de elevação, com os πs de elevação. Agora vamos ver o 2. Será que ele é igual? O π2 é igual a Q, a vazão dividido pela rotação, dividido mais uma vez pelo diâmetro do rotor, a terceira. São iguais, né? São iguais, são iguais. Por quê? Porque ele está envolvendo as mesmas coisas aqui, ó. Massa específica, viscosidade e diâmetro do rotor com a vazão. Então, eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz, então, para a altura de elevação, só que, se eu falo que isso aqui é igual, vocês nunca vão saber como foi feito isso. Então, eu fiz aqui também para vazão, fiz para rugosidade, que dá igual, tá? Fiz para viscosidade, que também dá igual. Então, eu tenho os parâmetros adimensionais para a altura de elevação de uma bomba e para a potência mecânica. Aqui da potência mecânica e, bom, isso é um jeito, então, esses adimensionais são um jeito de eu tratar os fenômenos físicos, né? Ver, por exemplo, eu sei que a potência mecânica, ela depende inversamente, no caso, ela depende inversamente da massa específica e da rotação ao cubo e também do diâmetro à quinta, tá? Então, o que eu for fazer em termos de potência, eu tenho que trabalhar com esses valores: massa específica, rotação à terceira, diâmetro à quinta, né? Na realidade, nem é assim, né? É, massa específica a -1, rotação a -3 e diâmetro do rotor a -5. Tá? Então, essas são as formulações que me permitem, então, analisar um fenômeno que aconteceu ou que a gente tem que prever que possa acontecer. E
Então, esses daqui são as formas adimensionais, então, de altura de elevação e de potência mecânica, que a gente já viu, a gente determinou aqui, né? E elas são função, então, dos outros adimensionais, tá? Que são iguais, tá? Então, a altura de elevação é essa fórmula que está aqui, ó. Isso aqui é de potência, mas não tem... De potência, ó, é igual, que é a função, então, desses adimensionais aqui, ó. Tá? Mas a gente tem, quando a gente está tratando de escoamento, né? Escoamento de qualquer fluido, em bombas, né? A gente tem que levar em conta alguns adimensionais que são importantes. Não sei se vocês já estudaram perda de carga, perda de pressão, escoamento em tubulações, né? Perda de carga em recalque, perda de carga em turbina, perda de carga em bomba. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem o Diego. Então, quando se tratar de escoamento pressurizado, como é o caso aqui, na bomba, tem alguns adimensionais que são muito importantes, né? O primeiro deles é o adimensional chamado número de Reynolds, o símbolo é RE. E ele relaciona, então... Eu chupando sorvete. Eu me nego. Eu não estou chupando sorvete. Está com o microfone aberto aí, alguém que entrou agora. Bom, os dois adimensionais são o número de Reynolds e a rugosidade relativa. O número de Reynolds ele relaciona, então, a massa específica, a rotação, o diâmetro e a viscosidade. Tá? E aí a gente cria uns outros adimensionais aqui, que é o φ, o π maiúsculo, o eta, que é eficiência, e aqui o π, relacionando, então, todos esses coeficientes aqui, ó. Então, o φ, né, ele é, então, o adimensional de vazão, ó, Q, W, diâmetro do rotor ao quadrado. Tá? E surgirem, tem esses outros coeficientes aqui, ó. Então, esse aqui é o coeficiente de vazão, esse aqui é o coeficiente de viscosidade, e esse aqui é o de... cadê o outro? Viscosidade e rugosidade. Tá? Com esses coeficientes aqui, eu consigo relacionar esses coeficientes para determinar, então, eficiência. E muito chato tudo isso aí que a gente está vendo, né? Isso está no livro didático de vocês e ele tem uma aplicação muito restrita, né, para profissionais de mecânica nessa etapa da vida, né? Se isso aí tiver alguma importância, é muito mais acadêmica, é muito mais na parte de bombas, quem vai dimensionar a bomba, fazer um projeto de uma bomba, precisa saber tratar esses adimensionais aí, para obter o resultado adequado, e depois, mesmo depois de projetado, tem que fazer ensaio, né, para verificar a veracidade, então, do projeto, né, a adequabilidade do projeto. Mas vamos pegar um outro assunto aqui, que está no livro didático de vocês, né, que é a velocidade específica. Então, eu tenho a rotação, tenho, então,
a velocidade específica e tenho, então, a eficiência específica. Tá? Como é que eu classifico, então, uma máquina, né? uma bomba, no caso que a gente está vendo aqui, em função desses parâmetros aqui. Né? Então, eu vou estar procurando um negócio chamado BEP, que você já deve ter visto em algum lugar, que é o ponto de máxima eficiência, né, de um projeto. No caso aqui, isso aqui é eficiência, ponto máximo é esse aqui, depois disso a eficiência decai, tá? Então, isso aqui é o BEP. Ele tem, então, como abscissa 0,1 metros cúbicos por segundo, e com eficiência de 60%. Então, com esses adimensionais que a gente viu aqui, eu consigo fazer, então, uma análise a respeito de velocidade específica. Bom, e é engraçado, mas no sistema internacional é diferente, por exemplo, esse adimensional velocidade específica da americana, tem valores diferentes, né? Apesar de ser uma dimensional. E da Europa também, velocidade específica, também é uma dimensional, mas tem valores diferentes, né? E no sistema internacional é o GOMS, velocidade específica, tá? Na América do Norte, né, é o NS, que é a velocidade específica, que também é uma dimensional, e na Europa é o ETA-S, que também é uma velocidade específica e também é uma dimensional. No sistema internacional, a velocidade angular ou rotação é em radianos por segundo, RPM, RPS, tá? Mas eles são diferentes, mas como eu transformo um no outro? Essa regrinha aqui, ó, tá? A velocidade específica do sistema internacional, ela é igual à velocidade específica do sistema europeu dividido por 52,9. Isso vai dar em radianos por segundo. A velocidade específica no sistema norte-americano, o NS, dividido por 2.729,6, me dá em radianos por segundo. E para que serve essa velocidade específica? Bom, ela serve basicamente para eu identificar qual é o rotor, né? Qual é o equipamento, né, da bomba, né, que vai me oferecer, então, a eficiência máxima. Né? Então, aqui está classificado, então, no sistema internacional, em velocidade específica, o ômega S, e aqui no sistema americano. Você vê que os valores são muito diferentes, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma velocidade específica de 0,5 radianos por segundo, tá? E eu quero uma eficiência aí próxima de 80%, né? Eu tenho que usar, então, uma bomba radial. Se eu quero se eu tenho, então, uma velocidade específica de 5, que é bastante, hein? E quero uma eficiência de 90%, eu tenho que usar uma axial. Tá? Então, a velocidade específica, ela serve, entre outras coisas, para eu identificar qual é o tipo de bomba que vai me oferecer a melhor eficiência, né? Ou seja, aquele que vai, então, me oferecer o BEP, né? Ponto de máxima eficiência. E a velocidade no sistema internacional, ela pode ser calculada em função dos adimensionais, desses adimensionais aqui. Adimensional de vazão, φ, tá certo? Aqui é
através de dimensionais, eu consigo, então, determinar qual é a velocidade específica. Sim, ó. A velocidade específica é o φ elevado a meio, dividido pelo π elevado a 3/4. O φ, eu sei como é que é a fórmula dele. Tá? E o φ eu também sei. Misturando as duas aqui, eu vou chegar, então, na equação que me dá a rotação específica em função da rotação, da vazão para máxima eficiência e também da altura para máxima eficiência. Então, para que tudo isso daí? Bom, primeiro, as bombas com rotores de geometria radial possuem como características altas elevações e baixas vazões. Então, desculpa. Então, a radial, ela trabalha com altas vazões e baixas, então, elevações. Resultando também em valores de velocidade específica baixos. As bombas com rotores axiais são caracterizadas ao contrário, elas têm altas vazões e baixas elevações, resultando em velocidades específicas altas. Então, quanto maior o valor da velocidade específica, menor vai ser, então, a capacidade de elevação, né? Capacidade de transportar esse fluido às posições mais altas. E vai ser, então, quanto maior a velocidade específica, né? Menor vai ser mais alto vai ser a elevação e menor vai ser a vazão. Então, eu tenho que estudar isso bem para saber qual é, então, o rotor ideal para a minha necessidade. Altura de elevação, potência e eficiência. Então, a velocidade específica é muito utilizada para dimensionar, para a escolha, principalmente, de rotor de bombas, no caso aqui. Então, o livro didático propõe um exercício para vocês e gostaria que vocês se predispusessem a fazer, junto comigo aqui, porque eu tenho que fazer uma prova para vocês, né? Tem que fazer uma prova que vai ser, então, na semana do dia 14, né? No nosso caso aqui vai ser dia 18. É uma prova que é online e tem que cair alguma coisa que a gente viu. Infelizmente, a gente está na sessão 2.1, a primeira semana letiva não teve aula, então nós estamos com um atraso de 2 sessões, que seria a 2 e a 3. A 2, a gente vai ter ainda a primeira semana de abril para ver, mas a 3 vai ficar para o segundo bimestre. Tá? Professor, Oi. dá uma dúvida. O senhor falou que a nossa prova vai acontecer dia 18, eu entendi correto ou não? Sim. É porque Se você olhar lá no grupo... no grupo, as provas não estão do dia 12 a 16? Foi. É isso mesmo, professor. E dia 18 é domingo. 18. 18 ou 14? Não. Você tem razão, desculpa. 14... Não, peraí, deixa eu ver. Só a partir do dia 5, a semana do dia 5, vai ter aula. E a semana do dia 14 vai ter prova, não é isso? Na semana do dia 14, sim, que é do dia 12 ao dia 16. Onde você viu isso? No flyer, professor. Tá certo. Provas do dia 14,
do dia 12 ao dia 16, na verdade, né? De 12 a 16. Então, no caso de vocês, de 12... Vai ser no dia 12 mesmo, né? Deixa eu olhar aqui no calendário, não estou familiarizada. Dia 12 é numa segunda, né? De abril? Ah, eu estou olhando no mês errado, não. Então, dia 12 é uma segunda. Então a nossa é 15. Dia 15, que é uma quinta. É 15. É 15, tá bom, fechou. É dia 15, então. E eu tenho que fazer uma prova, eu vou fazer com 10 questões de múltipla escolha, né? E eu tenho que pegar alguma coisa que eu possa verificar, então, o aprendizado. Um bom exemplo para isso é uma continha simples como essa daqui, né? Vamos fazer juntos aqui para ver se a gente entende? Sim. Bom, isso está no livro é um problema proposto para vocês, né? Então, está dito que você é responsável por um terminal de distribuição de combustíveis líquidos, né? E você tem que ter bombas, né, nessa distribuição, tem que estar envolvido. Devido à ampliação do terminal de abastecimento, é necessária a instalação de uma nova bomba. Baseado no projeto da ampliação, sabe-se que a vazão bombeada é de 180 litros por segundo para uma altura de elevação de 40 metros. E a rotação, a velocidade rotacional é de 1.750 RPM. Eu preciso transformar isso aí em radianos por segundo, porque aqui está em radianos por segundo. Ó, tá? Então, como é que eu transformo RPM em radianos por segundo? Para transformar em radianos é a rotação em segundos vezes 2π. Isso vai dar uma dimensional que é o radiano. E eu divido 60 para passar para o sistema internacional, porque aqui está em RPM. Isso tem que estar em RPS para dar radianos por segundo, ó, porque é radianos por segundo. Então, eu tenho que transformar RPM em RPS. Eu divido por 60, multiplico por 2π, para dar, então, em radianos por segundo. Ó, então, achei, então, para essa circunstância aqui, tá? 183,26 radianos, 183,3 radianos. Tá? E eu preciso determinar, então, qual é a velocidade específica, porque isso aqui é a rotação. É ômega, mas não é a velocidade específica. Tá? E a velocidade específica sai dos adimensionais, dessa equação que a gente viu aqui, ó. Então, ela é a rotação em radianos, 183,3, vezes a vazão em metros cúbicos por segundo, aqui está errado, está faltando um cúbico, elevado a meio, dividido por G, 9,81, a altura de elevação, que é 40 metros, tá? E tudo isso aqui elevado a 3/4. Confira para mim aí se eu fiz a conta certa, por favor, vê se dá 0,89. Ok, você só um minuto. €0,88. 88? Acho que arredondando dá 89. Pode ter algum arredondamento. Isso. Tá. Tá certo, então. E agora, o que eu faço com isso daqui? Bom, já que eu calculei a velocidade específica, o ômega S aqui, eu tenho, então, 89% de eficiência, quase 90%. Tá? Então, está aqui, ó, 89%. Eu sei que vai ser uma bomba radial, tá certo? O ponto de máxima
o BEP, né, ele vai estar aqui exatamente no cruzamento da curva de eficiência com a rotação específica. Então, está aqui, ó. Se eu pegar, então, ele vai dar uma eficiência de 0,92. Tá? Então, se eu usar uma bomba radial com essas características aqui, eu vou ter um BEP, uma eficiência de 92%. Bom, só para a gente dizer, então, o adequado para essas características aqui, eu tenho uma bomba com geometria radial, e eu vou ter, então, um BEP, uma eficiência máxima aí, de 92%. Ó. Professor, Oi. então, para chegar na eficiência, eu só calculo, assim, deixa eu fazer uma Eu pergunta. calculo a velocidade específica. Ok, eu vi que o senhor calculou, porém, a marcação do ponto sempre vai ser acima da linha? Não, a marcação do ponto vai ser aonde cruzar essa linha aqui, que é de máxima eficiência. Ó. Se for, tá, onde cruzar essa linha, por exemplo, se a rotação específica fosse, por exemplo, 4, 2,5, tá? Então, 2,5 aqui, ó. Qual vai ser o valor da máxima eficiência do BEP? Vai estar aqui, ó. Tá? Aí eu pego aqui. Tá? Mas, por exemplo, poderia ser 3, vai? 3, de rotação específica aqui. Ó. Aí o ponto de máxima eficiência vai estar aqui, ó, 90%. Então, entendi. A velocidade específica na curva de máxima eficiência da geometria. Obrigada, professor. Beleza? Professor, Essa foi fácil, hein? professor, Oi. desculpa, eu não consegui entender aí quando o senhor fez aí, achou o valor, os dois valores que o senhor falou agora, o 0,9 tudo bem, que é o que nós calculamos agora. A linha de baixo que eu não entendi da onde você tirou isso. Bom, eu estou interessado em saber, primeiro, qual que é a geometria adequada para substituir essa bomba que precisa recalcar 0,18 metros cúbicos por segundo a uma altura de elevação de 40 metros, com uma rotação de 1,750, tá certo? Para eu pegar essa bomba, ela tem que ter a máxima eficiência, né? Quanto melhor a eficiência, melhor vai ser essa bomba para a produção, para ampliação do terminal de abastecimento, aí, concorda? Quanto melhor a eficiência, mais capacidade ela tem, tá certo? Bom, como é que a gente determina eficiência? Eu tenho esse gráfico aqui, ó, que ele relaciona o N max, e esse eta aqui, na verdade, é eficiência máxima. Então, a curva de eficiência máxima para o rotor radial, com geometria radial, é essa aqui, ó. A curva de eficiência máxima para o misto é aqui. E para axial, geometria axial, é essa daqui. Tá? Bom, então eu tenho que calcular a velocidade específica para essa situação aqui, sendo dado, então, a vazão, a altura de elevação e a rotação. Bom, primeira coisa, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula que a gente reduziu através dos adimensionais, aqui a gente reduziu essa fórmula aqui, ó, que a velocidade específica é a rotação, né, em radianos por segundo, a velocidade de rotação, a vazão, o G e a altura de elevação. Então, primeira coisa, eu preciso transformar, então, a rotação, né, em velocidade em radianos por segundo. Como é que eu fiz isso? Peguei a rotação que está em minutos, dividi por 60 para ficar em segundos. Multipliquei por 2π para dar em radianos. Então, isso deu, então, a rotação, velocidade angular, rotação, 183,26
radianos por segundo. Tá bom, agora eu quero saber qual é a velocidade específica desse conjunto aqui, ó. Vazão, altura de elevação e rotação. A velocidade específica, ela trabalha exatamente com esses parâmetros aqui, ó. Rotação, velocidade rotacional em radianos por segundo, a vazão e a altura. Isso aqui é uma constante que é a aceleração da gravidade. Tá? É essa a fórmula aqui. Eu simplesmente substituí os valores. Isso aqui tem que ser em radianos por segundo, isso aqui em metros cúbicos por segundo, isso aqui é 9,81 e o H tem que ser... quando a gente fala assim em vazão, QBEP, a gente é a vazão de máxima eficiência. H é a altura de máxima eficiência. Tá? Então, para essa situação aqui, a velocidade angular, que é o que a velocidade específica que eu estou calculando aqui, deu 0,9, 0,89, tá? 90%. Tá bom, agora eu quero saber qual é o BEP para essa, qual é a geometria da bomba que vai me oferecer a melhor eficiência. O que eu faço aqui? Eu pego, então, a velocidade específica aqui, 0,89, quase 90, está aqui, ó, tá? 0,89 e subo com uma vertical aqui. Eu sei, então, já de cara que a geometria que vai me oferecer a melhor eficiência é a radial, o rotor radial. Tá? E qual vai ser o valor dessa eficiência máxima? Vai ser onde cruzar, então, a velocidade específica com essa linha aqui que tem os BEPs, as eficiências máximas. Tá? Nesse caso aqui, cruzou aqui, eu vou ter uma eficiência, então, de 92%, que é o que está marcado aqui. Beleza aí, que me perguntou? Beleza, professor. Uma questão, por exemplo, o senhor vai colocar os BEPs aí com o radial, o misto e o axial, né? Que só vai ter que fazer a interpolação, correto? Não. Na realidade, eu calculo isso daqui, tá certo? Em função do tamanho dessa velocidade, ele pode cair no misto, pode cair no axial, pode cair no... Então, se tiver no misto, eu tenho que usar essa curva aqui para eficiência. Por exemplo, 3, estaria aqui, ó, velocidade específica, 3. Então, 3 está aqui, ó. Subo com ele, até, vai ser, então, 3 vai ser um rotor misto, e a eficiência dele vai ser 90%. Tá certo? Então, é função, a geometria do rotor é função da velocidade específica. Tá? E na velocidade específica, com essa velocidade específica, eu determino qual é a eficiência máxima dessa bomba para essas características aqui. Tudo bem aí? Tudo bem, professor. Bom, e no mesmo exercício ele pergunta assim: caso a bomba opere com fluido diferente, ou seja, com massa específica diferente da água, por exemplo, querosene de avião, quais as alterações são resultantes? Bom, para a gente ver, então, se tem alguma alteração, quando a gente tem uma bomba e a gente troca o fluido que ela vai bombear, por exemplo, no caso, bombeia água e vai começar a bombear querosene. Isso aqui é a fórmula, aqui é a água, né? Massa específica da água, e aqui a massa específica com a fórmula reduzida química da querosene. Então, a massa específica da água, 998, a 20 graus Celsius. A querosene de avião, 799 quilogramas por metro cúbico. Tá? E aqui, uma outra, um gás. Tá? Um gás não é CH3, CH6, não é. Qual é a conclusão que a gente chega aqui? Bom, primeiro, a bomba não opera em função da massa específica, mas a alteração
na potência consumida. Por quê? Que conta foi feita aqui? Ó? Foi feita assim. Ó. A potência é a aceleração da gravidade vezes a massa específica, vezes a vazão, vezes a altura de elevação, dividido pela eficiência. Tá? Quando você troca, então, uma massa específica de uma bomba por uma massa específica de um fluido menor, né, você vai precisar, então, de uma potência. O resultado disso aqui vai dar uma potência consumida menor, tá certo? Quando você troca a massa específica de um fluido por outra de massa específica maior, tá? Esse resultado aqui vai ser maior, eu vou aumentar a potência, então. Então, se eu tenho fluido com menor massa específica, eu reduzo a potência. Se eu tenho fluido com maior massa específica, eu preciso de mais potência para transportar esse fluido. Isso também vale para a turbina, tá? Isso também vale para a turbina. Professor, você pode repetir essa informação? Tá bom, vamos lá. A dúvida é o seguinte: eu estou lá com uma bomba com o motor, motobomba, motor, rotor, e ela trabalha, sei lá, com água. Então, tudo é dimensionado para água. E aí, eu vou trabalhar com querosene de avião. A massa específica é diferente. O que acontece com a bomba se eu colocar um outro fluido que não é aquele que ela está trabalhando? Depende da massa específica. Mas, de maneira geral, a bomba opera com qualquer fluido. A bomba opera com qualquer fluido. Mas eu vou precisar de uma potência maior ou menor, dependendo, então, da massa específica do fluido. Quanto maior for a massa específica, mais potência eu preciso para transportar esse fluido. Quanto menor for a massa específica, menos potência mecânica eu preciso para transportar esse fluido. Tudo bem aí? Agora sim, anotei. Valeu. Tá? Isso também vale para a turbina, porque a fórmula é a mesma. Tá? Só muda a eficiência. No caso da turbina, a eficiência ela entra multiplicando aqui, porque ela gera energia. No caso da bomba, a turbina ela retira energia e a bomba ela fornece energia para o fluido. A turbina ela retira energia do fluido. Então, vale a mesma coisa. Mas no caso de turbina, é só água? Não. A gente tem outros tipos de turbina. Tem turbina a gás, né? Turbina a vapor, turbina eólica. Tem um montão de turbinas aí, tá? Mas a fórmula é essa daqui. Bom, e agora, hein? Outro problema proposto para vocês aí. Você é responsável técnico pelo setor de testes de uma empresa fabricante de bombas. Um dos clientes da empresa adquiriu uma bomba e solicitou que fosse realizado o teste de desempenho. Além disso, foi solicitado que os resultados do teste fossem representados utilizando grupos adimensionais, com o objetivo de determinar a relação funcional entre eles, apresentados na forma de curvas características. Os dados do teste de bomba operando com água, massa específica 998, na rotação de 1.750 RPM e diâmetro do rotor igual a 220 milímetros. O que foi feito aqui? Eles pegaram essa bomba e levaram para fazer teste, né? Então, é uma bancada de teste, né? Onde você coloca a bomba e, obviamente, põe ela para funcionar e vai alterando a vazão, tá? E vai registrar qual é a elevação. Então, você altera a vazão, tem um registro, algum equipamento para controlar a quantidade de fluxo, tá? E tem um outro equipamento que geralmente eletrônico que mede a vazão
e tem um manômetro que mede a elevação, a carga, né? E daí sai também, então, dessa relação sai eficiência. Tá? Isso aqui são dados de um ensaio dessa bomba aqui, com essas características aqui. Tá? Então, para vazão zero, ou seja, parado, a elevação é de 25 metros. Obviamente, se está parado, não tem escoamento, não tem movimento, eficiência é zero. E foi levantado, aí colocou 10 metros cúbicos por hora, a elevação foi para 24,8, a eficiência para 20, e assim por diante. Foi feito até 110 metros cúbicos por hora. Levantado, então, esses dados de ensaio de uma bomba, que é essa aqui com água de 1.750 RPM, diâmetro do rotor de 220 milímetros. Aqui são dados levantados dessa bomba aí. Tá? E ele pede para usar, então, representar as curvas características em função, então, dos grupos adimensionais. Os grupos adimensionais são esse daqui, ó. O coeficiente de vazão ou fluxo, né, que é o φ, é a vazão dividido pela velocidade angular, a rotação, dividido pelo diâmetro do rotor à quinta. O coeficiente de elevação, né, que é o psi, né, GH dividido pela velocidade ao quadrado dividido pelo diâmetro ao quadrado. E o coeficiente de potência, que é a potência mecânica dividido pela massa específica, dividido pela velocidade ao cubo e o diâmetro ao cubo. Isso saiu daqui, ó. Aqui. Tá? Aqui. São os adimensionais, tá? Fora isso, tem o adimensional, então, de eficiência, que é o produto e a divisão desses coeficientes, né? E o coeficiente de potência também pode ser calculado assim. Tá? Então, os dados que nos foram fornecidos aqui. Foi fornecido, então, a vazão de... Bom, na realidade, não foi fornecido ainda. Os dados de vazão estão aqui. Tá? Eu teria que fazer esses cálculos aqui, linha por linha. Calcular, primeiro transformar essa vazão que está em metros cúbicos por hora para metros cúbicos por segundo, dividir por 3.600. Depois transformar o diâmetro de 220 milímetros para 0,22 metros. E calcular a rotação em radianos por segundo, que é o RPM vezes 2π dividido por 60, que dá 183,26. E eu deveria pegar cada linha dessa aqui e calcular esses coeficientes aqui, tá? Mas vou fazer de uma linha. Depois eu vou mostrar a planilha já com todos os cálculos, tá? Vamos pegar essa linha aqui, deixa eu ver qual linha que foi. Não lembro mais qual linha que a gente pegou aqui. Tá. Esses aqui são os cálculos, então, já fazendo as transformações, tá? Aqui a vazão, que era em metros cúbicos, eu transformei era em metros cúbicos por hora, transformei em metros cúbicos por segundo, tá? A velocidade angular, que era 1.750 RPM, eu transformei em radianos por segundo, tá? E o diâmetro, que era 220 milímetros, eu transformei em diâmetro do rotor. Aqui está com 0,22, aqui eu deixei com uma casa só aqui, tá? E fui calculando esses coeficientes aqui, ó. Para cada vazão, para cada altura, eu fui calculando esses coeficientes aqui, ó. Vazão, velocidade, diâmetro à quinta. Vazão, velocidade, diâmetro à quinta. Fiz isso para todos os dados do ensaio. E
No livro didático de vocês não está assim. No livro didático de vocês ele pegou uma linha aqui, eu não lembro qual que foi, acho que foi a 50, e fez esses cálculos só para uma linha, e falou assim, esse cálculo é só ilustrativo, mas tem que ser feito para todas as linhas, né? Para todas as vazões ensaiadas. Né? Eu já fiz isso daqui. E, em função disso daqui, vai sair, então, os gráficos de curvas características em função dos adimensionais, que são essa daqui. Ó. Coeficiente de elevação em função, então, da vazão. Coeficiente de eficiência em função da vazão. Coeficiente de elevação em função da vazão. Tá? É isso que foi pedido para vocês. Tá? O que foi pedido para vocês? Foi levantado, então, os testes de uma bomba, pediu para levantar, calcular os grupos de adimensionais, tá? E apresentar esses grupos de adimensionais em forma de curva característica. Os dados iniciais da bomba, né, está dizendo então, que é para água, com rotação de 1,750 e diâmetro do rotor de 220. Então, precisa fazer as transformações para o sistema internacional e depois usar essas fórmulas aqui para calcular os coeficientes para cada vazão aqui. Foi isso que eu fiz aqui. Ó. Primeiro fiz as transformações para o sistema internacional, tá? Radianos por segundo, metros cúbicos por segundo, diâmetros em metros, e aí eu calculei o coeficiente de vazão, né? o coeficiente de elevação, né? E o coeficiente de eficiência. Tá? Depois eu plotei vazão e elevação. Isso é a curva característica de elevação, então, que está sendo pedido no exercício. Coeficiente de vazão e eficiência, curva característica de eficiência. Né? Então, coeficiente de elevação, curva característica de eficiência. Tá? Olha só, então, o ponto de máxima eficiência é esse daqui, ó, que é aproximadamente 60%. Tá? Então, isso dá uma vazão de 0,01 metros cúbicos por segundo. Nesse ponto de máxima eficiência, analisando essa bomba, para essa vazão aqui, eu vou ter, então, uma potência, um coeficiente de potência que é também de 0,1. E vou ter, então, para essa vazão aqui, para essa elevação aqui, um coeficiente de elevação de 0,00150. E eu consigo transformar agora esses coeficientes em valores de elevação, de eficiência e de potência. E aí eu consigo verificar, então, se essa bomba atende àquilo que está sendo solicitado. Mas o que foi pedido foi simplesmente fazer os grupos adimensionais para essa bomba aqui, ó, com água. Foi isso que a gente fez aqui, eu fiz. Né? Isso aqui, esse gráfico aqui, tem alguma coisa de errado. Não? Esse gráfico aqui eu peguei do livro didático de vocês, tá? Foi isso? Não lembro. Mas tem alguma coisa de errado aqui. É elevação, eficiência, eficiência e potência. Então, isso aqui é potência, tá? Falei potência. Para isso que serve os adimensionais. Precisa fazer uma análise de um equipamento. E, graças a Deus, eu sei que vocês já devem estar com a paciência na lua, para não falar outra coisa. Né? Essa aula eu acho muito chata,
essa aula que passou, porque trata de coisas que são muito estratosféricas, né? Estão fora do nosso dia a dia, né? Mas, como está no livro didático de vocês, eu sou obrigado a tentar passar para vocês. Vocês já tiveram alguma disciplina, o pi, dedução de pi, por pi? Essa é a primeira vez que vocês veem? Não, eu provavelmente já vi em cima, não lembrava. Mas já viram? Então não é novidade para vocês. Eu gastei minha saliva aqui, mas valeu a pena. É sempre bom Tá, estar relembrando. tá bom, tá bom. Então eu fico mais satisfeito que vocês já tenham visto. Para mim, eu como não tenho da mecânica, né, as disciplinas, eu não tenho as disciplinas, a grade de vocês, muito menos o conteúdo, eu não sei o que foi dado, o que não foi. Eu sei da civil, né, mas da mecânica eu não sei. Por isso que eu conto com que vocês já tenham visto tudo isso. Beleza? Vamos resolver essas 3 questões aqui para vocês só me verem, então, só na semana do dia 4, né, que vai ter aula. Muito bem. Então, vamos lá. Primeira questão, então, da seção 2.1, ela fala assim: a análise dimensional é uma abordagem importante para problemas de engenharia. No estudo de máquinas de fluxo, a velocidade específica, ômega-s, é útil para caracterizar o desempenho das bombas no ponto de melhor eficiência, ETA, né, eficiência ETA, e auxiliar na seleção preliminar dos equipamentos. Entre as bombas utilizadas na indústria, os valores de velocidade específica, ômega-s, cobrem uma faixa de 0,1 a 0,7. Então, a velocidade específica de uma bomba tem, então, uma faixa de 0,1 a 0,7. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. 0,1 a 0,7. 0,1 a 0,7. Então, nesse gráfico aqui, ó, de 0,1 a 0,7. Está aqui, tá certo? Essa faixa aqui de velocidade específica desse gráfico aqui, ó. E ele faz algumas perguntas a esse respeito aqui, ó. As bombas radiais e axiais são caracterizadas nos extremos dessa classificação. Perfeito. Qual é a alternativa correta? Ambas as geometrias de bombas produzem altas vazões e elevações, estando sujeitas à mesma faixa de velocidade específica. Não, você lembra que eu falei que uma trabalha com alturas maiores e outra com vazões maiores, né? Então, essa alternativa A não está certa, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, a radial trabalha, alta elevação e baixa vazão. E a axial é o contrário. Ela trabalha com baixa elevação e alta vazão. E a velocidade específica são diferentes, né? A velocidade específica da radial é alta. E a velocidade específica desculpa, troquei. A velocidade específica da radial é baixa. E a velocidade específica da axial é alta. Por que eu estou falando disso aí? Porque ele está sendo, o que está no exercício está perguntando exatamente isso. Então, vamos lá.
Ambas as geometrias de bombas, radial e axial, produzem altas vazões e elevações. As duas produzem altas elevações? Sim ou não? Estando na mesma faixa de velocidade específica? Não. 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 Não, negativo. Perfeito. Ambas as geometrias de bombas, radial e axial, produzem altas vazões e baixas elevações? Também não, né? São extremos. A C. Ambas as geometrias de bomba produzem vazões baixas e elevações, estando em extremos opostos de velocidade específica. Olha lá, hein? O que vocês Essa acham? daí, Hã? essa daí, Vamos ver o gráfico aí. Ele está falando que as duas, tanto a radial como a axial, elas transportam elevações e vazões. Só que a diferença é que a velocidade específica da radial está num extremo e a da axial está em outro extremo. Um é muito alto e a outra é baixa. É isso que ambas as geometrias de bomba produzem baixas vazões e elevações, estando em extremos opostos de velocidade específica. Bom, os extremos opostos, ele está certo. Agora, não produzem baixas vazões. Uma produz, transporta baixa vazão e a outra alta. Bom, tá esquisito esse texto aqui. Mas vamos ver o outro. As bombas radiais produzem altas elevações, tá certo, e baixas vazões. Enquanto... desculpa, gente. É para considerar, então, que a velocidade específica está entre 0,1 e 7. 0,1 e 7. Está aqui, ó. Entre 0,1 e 7. Está aqui, ó. Então, ela é radial. Então, muito bem. As bombas radiais produzem altas elevações e baixas vazões, enquanto as bombas axiais produzem baixas elevações e altas vazões, estando em extremos opostos, em termos de velocidade específica. O que vocês acham? Tá certo, tá certo. Tá certo. Essa daqui está errada, a C está errada porque ela está dizendo que as duas produzem baixas vazões, não é? E a D está certa. E ambas as bombas radiais produzem baixas elevações, está errado. Então, todo mundo concorda que a alternativa D aí? Sim ou não? Oi, pessoal. Considerando a faixa entre 1 e 7 lá, seria bem. A alternativa D? Isso. Eu também concordo. Mais alguém aí? Brena, tamo junto, professor. Eu ficaria com a C, mas é como o senhor falou, a C fala que tanto a radial quanto a axial tem baixa vazão, e não é. não é verdade. É a D mesmo, é a D mesmo. Quando o senhor explicou, aí vai na D. D, né? Poxa, como que vocês são bons, hein? O que, professor? Como vocês são bons, hein? Acertaram. Esse texto aqui é exatamente o texto que está lá no gráfico das bombas, da velocidade específica, tá?
falando sobre que a radial tem alta elevação, baixa vazão e baixa velocidade específica. E a axial tem baixa elevação, alta vazão e alta velocidade específica. É o que está escrito aí, tá bom? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos lá. Falta pouco, hein, gente? Vamos terminar mais cedo, hein? São 9 horas. É até às 10. Mas tudo bem. O assunto é meio ardido, meio indigesto, mas os próximos vão ser mais legais, tá? Os próximos a gente vai fazer associação de bomba, paralela, em série, né? Vamos levantar curva característica, escolher bomba, fica uma coisa mais sensível, assim, mais prático, tá? Até agora aqui foi muito erudito. Então vamos fazer essa aqui para a gente passar. Vocês trabalham amanhã por causa em algum lugar por causa do feriado, aí, antecipação do feriado? Sim, Amanhã é dia professor. 26. Eu Sim, trabalho. professor. Eu também trabalho. Normal. É, mas é proibido, né, trabalhar. Não, não é proibido não, professor. Proibido é ficar em casa. Eu acho que algumas coisas. Pô, eu sou contra esse lockdown, né? Ou a pessoa morre de pandemia ou morre de fome, né? Mas acho que tem que trabalhar, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, que tipo de contato com a pandemia a gente vai ter tendo aula virtual, online? Mas foi proibida. A instituição disse que a partir de amanhã até o segundo domingo não vai ter aula. Bom, paciência, né? E o boletão chegando, né? Oi? E o boletão chegando aqui para nós pagar. Ah, sim. Isso que eu fico pensando. Os comerciantes têm que pagar os impostos, porque ninguém aliviou nada, tem que pagar os empregados, tem que pagar aluguel, né? E não está com as portas fechadas, né? E complicado, muito complicado isso, né? Muito complicado. Mas vamos lá à nossa questão aqui. Então, já começamos a falar, algumas pessoas têm mais facilidade. Eu, por exemplo, eu sou aposentado. E muita gente que eu conheço são funcionários públicos, né? São aposentados também. Então, para nós, ter lockdown não faz muita diferença, mas as pessoas que têm um pouco de sensibilidade, um pouquinho mais de social desenvolvido, se preocupa com o próximo, né? E quem é empregado, não dá para viver com esse auxílio aí que estão dando, né? Porque eles também têm que pagar aluguel, têm que pagar comida, têm que pagar transporte, têm que pagar isso. Escola já é mais difícil, mas tem um montão de coisas, eletricidade, tem que pagar tudo isso. E com esse auxílio não dá para nada. Então, eu acho muito cruel esse lockdown. Muito cruel. Para mim estaria bom, mas eu não me conformo com isso. Bom, sei lá, né? Não sei como é que vai ser. Todas as minhas disciplinas, alguém perguntou isso para mim numa aula aí, elas têm aula prática, inclusive essa daqui. Eu passei, no caso da mecânica, tem que ter um laboratório chamado, eu não lembro o nome, mas é de térmica, mecânica e mais alguma coisinha aí. E tinha esse laboratório na Vila Mariana, né? E nós temos três experiências que a gente tem que fazer. Eu passei os roteiros para o coordenador e ele me falou que passou para o responsável verificar os equipamentos, verificar o material que precisa e depois vai me dar um retorno, tá? E fiz isso para minhas outras disciplinas também, que é Materiais de Construção Civil 2 e Hidráulica. Todas precisam de laboratório. Todas têm 4 laboratórios para serem feitos, um para cada unidade.
mas já, a bola já não está mais comigo, tá? A bola está com a instituição. E mesmo porque... E eu que perguntei, professor, porque no AVA, ele, na última linha, na última questão lá, ele coloca que tem aula prática, né? Por isso que eu até perguntei para o senhor, acho que a aula retrasada, se nós iríamos fazer laboratório em conta da pandemia, porque se a gente não pode ter aula presencial porque está tendo isolamento, e até com o feriado está se antecipando tudo, como é que a gente vai fazer laboratório? Não, exatamente isso, por isso que eu passei. Aliás, o coordenador pediu, né, os roteiros de aulas práticas das disciplinas para encaminhar para ele, né? Eu encaminhei. Mas é complicado, se a gente não pode ter aula presencial, como é que vai ter aula prática, né? E tem a instituição, ela obriga a gente a assinar um termo que, quando a gente tem mais de 60 anos, a gente está proibido de aula presencial. Então, tem mais isso. Eu tenho 65, tá? Eu assinei um termo que eu estou proibido de entrar na escola, né? E aí é um problema a mais, né? Precisa ter alguém que, se tiver aula prática, precisa ter, nas condições atuais, precisa ter alguém que vai ministrar essas aulas para vocês, tá? Não sei, vamos ver o que resolve aí, tá bom? Estou dando uma satisfação aí de uma pergunta que vocês me fizeram aí. Eu gosto de aula prática, acho legal. E eu também, professor, né? Em condições normais, né? Mas vamos aguardar aí para ver o que o coordenador vai falar. Vamos ver. Eu acho muito legal. Eu gosto do contato com alunos, de conversar, de trocar experiências, de resolver problemas. Eu acho isso muito importante para a formação de vocês, né? Mas vamos esperar o que se resolve aí, tá bom? Então, só para vocês saberem, a gente ia levantar uma curva, as curvas características de uma bomba no laboratório, e ia levantar, então, as curvas características de uma bomba em série, uma bomba em paralelo, tá? E a outra eu não lembro o que era, mas acho que as três envolvem bombas, tá? Nem sei se tem bomba em Santana, mas vamos lá. A segunda, a altura de elevação H fornecida por uma bomba e a potência mecânica, PM, consumida em seu acionamento são parâmetros dependentes da vazão volumétrica, do diâmetro do rotor e da rotação ômega, da massa específica do fluido, ρ, e da viscosidade, mu, e da rugosidade interna da máquina, o epsilon. Para estudos teóricos e experimentais, o desempenho de uma bomba dinâmica é conveniente a definição dos grupos adimensionais. Com relação ao fenômeno descrito e à teoria de análise dimensional, são feitas as seguintes afirmações. 1. O problema descrito envolve mais de um parâmetro dependente. Assim, em tal caso, os grupos adimensionais devem ser formados separadamente para cada parâmetro dependente. Tá certo? Isso aí foi isso que a gente fez, não foi? Identificou quais são os parâmetros quais são aqueles dependentes, né? E criamos grupos de adimensionais para esses parâmetros aí. Não foi isso que a gente fez? Professor, você está falando já da segunda questão, é isso? Da segunda questão, do item 1 da segunda questão. É que o senhor está compartilhando a primeira ainda na tela. Acho que eu não estou vendo. Poxa vida, então peraí. Alt, Tab. E aí, está compartilhado aí agora?
Não, eu ainda continuo vendo a primeira questão. Esse Teams aqui só me apronta, cara. Vamos. E agora? Agora sim. Ah, então tá bom. Então vamos nessa então aqui. Eu não sei como é que acontece essas coisas aí. O TI, a informática, tem um pouco do imponderável, né? Que a gente nunca considera, né? Mas muito bem, vamos lá. Então está dizendo assim, ó, vou repetir aqui. A altura de elevação H, esse símbolo aqui sou eu que coloco, viu? Porque no livro didático de vocês não tem, mas eu acho que você identificar qual é o símbolo daquilo que você está falando é importante para você compreender o que você tem que fazer. Então, sou eu que coloco. Em todos os textos, eu coloco qual é o símbolo. Tá? Então, a altura de elevação H, fornecida por uma bomba, e a potência consumida, PM, mecânica, em seu acionamento, são parâmetros dependentes da vazão volumétrica, do diâmetro do rotor, da rotação, da massa específica do fluido, da viscosidade e da rugosidade. Se vocês lembrarem direito, são exatamente esses parâmetros que a gente utilizou para determinar os adimensionais. Ó. Aqui, ó. No anterior tem altura de elevação, esse aqui tem massa específica, velocidade, diâmetro, vazão, rugosidade e viscosidade. São, então, exatamente esses parâmetros que ele está falando na questão 2. E ele diz, então, que para estudos teóricos e experimentais do desempenho de uma bomba dinâmica é a bomba que está funcionando, né, que está escoando, que ela pode estar também estática, né? É conveniente a definição de grupos adimensionais. Com relação ao fenômeno descrito e à teoria de análise dimensional, são feitas as seguintes afirmações. O problema descrito envolve mais de um parâmetro dependente. Assim, em tal caso, os grupos de adimensionais devem ser formados separadamente para cada parâmetro dependente. O que vocês acham? Tá certo. Tá certo. Foi isso que nós fizemos. Na segunda afirmação, os grupos adimensionais resultantes da análise dimensional, sendo de π1 a π5, né, são. Aí a gente teria que voltar lá nas fórmulas para checar. Mas aqui, então, esse e esse aqui, ó. GH π1, GH ômega ao quadrado, diâmetro do rotor ao quadrado. Vou fazer só com uma aqui para vocês verem, mas teria que fazer com checar então todas, né? Certo. Esses adimensionais estão certos, sim, tá? São esses adimensionais aqui. Então, a alternativa 2 também está certa. O grupo de adimensional de elevação, né, GH, representa o coeficiente de elevação? Claro, né? Tá certo, que é esse aqui, ó. Tá certo, esse aqui é o coeficiente de elevação. A 3 está certo. A 4, a eficiência da bomba pode ser representada em função
de grupos adimensionais resultantes da análise dimensional? Sim, pode sim. Como? Deixa eu achar ela aqui, ó. Aqui, ó. Eficiência de uma bomba representada pelo grupo de adimensionais, ó. Tá? Pode sim. Então, a 4 também está certa. Quarta. E a quinta, em aplicações com elevados números de Reynolds, o desempenho da bomba é definido pelos efeitos viscosos do escoamento no interior do rotor. Bom, o número de Reynolds é a massa específica, a rotação, o diâmetro do rotor e a viscosidade. Tá? Então, o que está dizendo aqui, número de Reynolds elevados, né, significa, então, que eu tenho pouco efeito viscoso. Né? Porque quanto maior é esse número aqui, maior vai ser esse número de Reynolds aqui, que ele trata da viscosidade, das forças de inércia com as forças viscosas. Tá? Isso aqui está errado. Tá? Ele não é definido pelo efeito viscoso. Não é. Então, dentro dessa analogia rápida que a gente fez aqui, a alternativa correta seria a C. 1 está certo, a 2 está certo, a 3 está certo, a 4 está certo, mas a quinta não. Eu até coloquei a fórmula do número de Reynolds aqui para vocês verem. C. Então ele está falando que estão corretas aqui, e a quinta ele fala exatamente isso. Para números elevados de Reynolds, os efeitos predominantes são os de inércia e não os viscosos. Isso aqui são as forças de inércia. É isso que predomina para o número de Reynolds elevado, e não a viscosidade, como está sendo afirmada aqui na alternativa 5. E, mais facinho, para a gente terminar a noite numa boa, se é que isso é possível, depois que eu enchi a cabeça de vocês aí, mas vai ficar mais suave daqui para frente. A terceira, as bombas dinâmicas possuem diferentes geometrias de rotores, que oferecem características distintas de elevação e vazão. Perfeito. Cada geometria possui faixa de aplicação específica, que é definida pela dimensional da velocidade específica, aplicada, então, no ponto de máxima eficiência. Né? Para uma bomba que opera a rotação de ômega, né, de 1750 RPM, fornecendo o ponto de melhor eficiência de vazão, Q, de 35 litros e elevação de 22 metros, a velocidade específica adimensional precisa calcular, né? O que foi dado, o exercício, e também na vida profissional, a gente tem que fazer o quê? Tem que ler, obviamente, saber o que precisa ser feito. Primeira coisa, separar as unidades, identificar as unidades, colocar os valores. Então, por exemplo, ele deu 1.705... Desculpa, ômega de 1.750 RPM. Preciso transformar isso aqui para RPS, do Sistema Internacional de Segundos. Radianos por segundo, certo? A vazão, ele deu de 35 litros, preciso transformar em metros cúbicos por segundo. O H ele deu de 22 metros, não precisa transformar nada, e o G também é dado. E é basicamente, então, substituir esses valores aqui na fórmula aqui, ó. Façam aí para mim, ver qual a alternativa certa aí. Então, aqui vai entrar 183,26, aqui vai ser 0,035 elevado a raiz quadrada de 0,035. Será que chegou mais alguém agora? O Ives caiu. 0,51.
Oi, Ives, caiu, né? Mas vamos lá. Nós estamos fazendo a terceira, então. Foram dados esses dados aqui, e ele quer que calcule a velocidade específica dessas características aqui, dessa bomba aqui, né? Então, foi dado a rotação, velocidade angular, né? A vazão, a altura de elevação e o G. E ele quer saber qual é a velocidade específica. Bom, a velocidade específica é a rotação transformada em radianos por segundo, 183,26, vezes a vazão, 0,035 elevado a meio, a 0,5, dividido por 9,81 vezes 22, elevado a 3 quartos. Quanto dá isso daqui? Para a gente fechar, vai? 0,61. 0,61? Alguém mais conseguiu esse valor aí? É isso aí, professor. Tá certo? A questãozinha fácil, né? Transformar simplesmente os dados de geometria, né? De uma bomba, elevação, vazão e rotação em velocidade específica, né? Através, então, da velocidade específica, eu sou capaz de achar, então, a eficiência máxima, né, o VEP, e qual é o tipo de rotor adequado para essa bomba aí. Tudo bem? Vamos ver se está certo? Ô, cara, vocês estão bons, hein? Beleza. Vou parar a gravação. Espera aí, não vai embora, não.